Sempre que começa a temporada do futebol brasileiro, vem as discussões sobre calendário, se vale a pena times de ponta se dedicarem ao estadual com tanto afinco, e até começa um debate se competições regionais seriam mais interessantes, mais atraentes. O Lance TBT apimenta esse debate ao lembrar uma edição do Torneio Rio-São Paulo que deu muito o que falar. Chega mais! Desde que tinha sido retomado nos anos 90, o Rio-São Paulo envolvia geralmente 8 times. Eram 4 do Rio, 4 de São Paulo. Era um tiro curto. Mas em 2002, o Rio-São Paulo foi um pouquinho mais ambicioso. Tinha 16 participantes. Foram 9 times de São Paulo. Os tradicionais, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, que disputaram as edições anteriores, também faziam companhia o São Caetano. O São Caetano vinha de finais da Copa João Avelange de 2000 e também da disputa do Brasileiro de 2001. O Guarani, que era o outro participante, contava com o Edu Dracena, tinha o Sangalete, tinha o Zé Afonso. A Ponte Preta tinha o veterano Ronaldão, tinha o Mineiro, que mais tarde foi autor do gol do Mundial de Clubes do São Paulo. E no ataque tinha simplesmente o Washington Coração Valente. Entre os paulistas estava a Portuguesa, do goleiro Bosco, do zagueiro Rogério Pinheiro, e o ataque era formado pelo Simval e pelo jovem atacante Ricardo Oliveira. O outro representante era o Et Jundiaí. Talvez muitos não estejam ligando o nome à pessoa, mas esse era o nome que o Paulista usava na época que era patrocinado pela Parmalat. A equipe de Jundiaí tinha sido campeã da Série C em 2001. No elenco tinha desde o veterano Wagner Mancini, que hoje é treinador, até um jogador promissor chamado Nenê. Ele mesmo, o que está jogando no Vasco agora. Já o Rio de Janeiro contava com 7 representantes. O Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, que já disputavam anteriormente o Rio-São Paulo, mas também trazia o América, que tinha como seu jogador renomado daquele ano de 2002, o Piá. Piá tinha sido campeão brasileiro em 92 pelo Flamengo, também no elenco do Mecão. Tinha o Meia Ratinho e o atacante Gil Bala. O americano contava com algumas figuras fáceis de lá, como o goleiro Brás e o Meia Pelica, além de um jogador que ganhou muita notoriedade em campos, que era o Meia Rondinelli. O outro representante carioca foi o Bangu, que tinha o goleiro Eduardo, mais tarde muito conhecido pelo nome de Eduardo Alax, é um treinador com muita vasta passagem pelo futebol carioca. A equipe banguense ainda tinha o meio-campista Bruno Lazzaroni e o apoiador Zada. A competição tinha regulamento simples, tinha um turno só. Aí os 4 primeiros se classificavam para a semifinal. O Flamengo contava com o Petkovic, tinha no elenco nomes como Atirson, Beto, o Leandro Machado, e ainda se reforçou. Tinha o tetracampeão Leonardo e tinha tirado o Juninho Paulista do Vasco. Foi até engraçado, porque quando ele chegou, a apresentação dele no Flamengo, ele foi recebido com um banho de sal grosso. Os vascaínos, eles tinham ainda alguns remanescentes daquele período áureo de títulos, como o Romário, o Euler. O Felipe tinha voltado à Colina, e além disso chegaram a São Januário nomes como o Léo Moura e o Donizete Oliveira, além do Jamir, que tinha também uma passagem pelo Flamengo. Já o Botafogo apostava em nomes como o Dodô e Thailson, e o Fluminense tinha Magno Alves como seu expoente. Essa competição interestadual teve momentos muito marcantes. Não dá para você imaginar hoje você ver um América jogando no Morumbi, um América, um Bangu jogando no Morumbi, ou um Palmeiras disputando uma partida no Godofredo Cruz, estádio do Americano. O Americano conseguiu a proeza de surpreender o Santos que tinha Diego, tinha Elano, tinha Robert, tinha Oséias. O Americano venceu por 3-2 o Santos. Mas na reta final, os paulistas não deram chance. O contraste foi tanto que os 4 últimos foram o Flamengo,
que misteriosamente não decolou, mesmo com um time bom no papel, o Americano, o Bangu e o América. Entre os paulistas, o Santos ficou pelo caminho e cedeu espaço ao São Caetano. São Caetano que tinha Anailson, tinha Adãozinho e tinha também o Marco Senna. Marco Senna, volante, que deu muito destaque no futebol internacional. Também quem classificou foi o Palmeiras, que tinha na meta o Marcos e contava com Arce, Galeano, Alex e o Munhoz. Disputou a semifinal com o São Paulo, chegou, mas depois de empate em 1-1 e outro empate em 2-2, perdeu a vaga na final para o tricolor paulista. O São Caetano tinha chegado a arrancar um empate em 1-1 no jogo de ida com o Corinthians, mas acabou eliminado ao perder por 3-1 o jogo de volta. E o clássico entre Corinthians e São Paulo decidiu aquela competição. De um lado, tinha o São Paulo comandado pelo Nelson Batista, contando com nomes como Rogério Ceni, Belletti, Maldonado, Lúcio Flávio, tinha o Dil, o Júlio Batista, e do outro o Corinthians, que tinha ainda Dida no gol, o Fábio Luciano, o Vampeta tinha retornado ao clube, tinha o Ricardinho, tinha o atacante Gil. No primeiro jogo, o Adriano chegou a abrir o placar para os São Paulinos, só que o David, o Leandro e o Gil garantiram a vitória do Corinthians. Foi uma vitória por 3-2. O segundo gol São Paulino foi marcado pelo Reinaldo. O próprio Reinaldo chegou a abrir o placar do jogo de volta, mas o Rogério que jogava na lateral direita, garantiu um empate 1-1, que levou o título para o Parque São Jorge. Uma competição bem interessante, uma competição dá para a gente refletir muita coisa, inclusive apimenta um pouco esse debate sobre estaduais, interestaduais. E você? Você prefere disputas estaduais? Acha que ainda há espaço para competições regionais como essa do Rio São Paulo? Deixa seu comentário aqui, curta, compartilhe, ative o sininho e siga o Lance nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço!